Vocês já ouviram falar aí sobre doenças inflamatórias intestinais? Pois é, elas geralmente têm a sua causa desconhecida. Então é sobre isso, causa, tratamento, todas essas doenças também inflamatórias intestinais, que nós vamos tratar agora com o médico gastroenterologista, Dr. Mauro Giacomi. Doutor Mauro, bom dia mais uma vez. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa semana aí para o senhor e muito obrigado por nos ceder aí parte da sua corrida agenda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Mauro, quando a gente fala aí sobre as doenças inflamatórias intestinais, é uma gama de doenças. Sim. E a gente pensa no aparelho excretor. Uhum. Mas, na verdade, essas doenças, elas começam já no aparelho digestivo. Sim. É por aí que a gente tem que pensar? Sim. Apesar delas acometerem mais frequentemente o intestino, sendo ele ou o intestino delgado ou o intestino grosso, elas podem ocorrer dos lábios, boca, estômago, esôfago. Então, a variação de sintomas é grande, mas mais frequentemente elas estão ligadas a inflamações do intestino. E quando a gente fala sobre as doenças inflamatórias intestinais, são doenças crônicas, Sim. né? E isso nos apontam que a gente tem que lidar com elas, porque não tem a cura, assim, efetivamente, né? Sim. Porque elas podem se estender aí durante um longo período, né? Sim. Essa gama de doenças inflamatórias intestinais, ela acometem no mundo, para você ter ideia, cerca de 5 milhões de pessoas. Uau. E elas são causa de mortalidade, de agravamento, de mal-estar. As pessoas, em geral, não conseguem ter, digamos assim, uma vida muito boa, né? Mas elas têm, hoje em dia, controle. Tem várias facilidades de tratamento que anteriormente nós não tínhamos. E o mais importante é fazer o diagnóstico precoce, sabe, Serginho? Então, quando nós lidamos com doença inflamatória intestinal, o paciente ele tem que, logicamente, procurar um especialista gastroenterologista, que ele vai ver que são sintomas que vão surgir, em geral, em duas faixas etárias, né? Em geral, dos 14 aos 24 anos ou dos 50 aos 70 anos. Se a pessoa nota que os sintomas digestivos estão sendo de repetição, principalmente dor abdominal, alteração do hábito do intestino, que é o intestino ficar ou muito preso ou muito solto, e isso é repetitivo e não melhora, não consegue encontrar uma causa. Essa margem de tempo seria de quanto em termos de meses, talvez? Assim, se passar de 3 semanas, eu acho que já deve procurar um especialista. Alguma coisa deu errado, pode até não ser a doença inflamatória intestinal, mas é alguma coisa que precisa de um especialista. Porque eu vejo aqui, isso incide dentro de uma pesquisa, onde mostra que, no caso de dor abdominal, 46% dos pacientes, eles se automedicam se tem essa diarreia frequente. E 61% também faz uso de remédios sem consulta ao médico ou adotam essas soluções caseiras, né? Quando tem essas diarreias ou intestino preso. E no caso aqui, também, quando há sangue nas fezes, 39% das pessoas esperam o quadro melhorar. Sim, sim. É aqui que, vamos dizer, mora o perigo, né? Sim, sim. Quando você se automedica, principalmente se você tem diarreia e pensa em tomar algo para prender o seu intestino, o nosso intestino ele buscou essa solução de ter uma diarreia para tentar eliminar algo que não estava fazendo bem. Então, se ela, logicamente, vai prender o que não está fazendo bem, ela vai piorar seu quadro. E no caso do sangramento, nós médicos chamamos isso de um sinal de alarme. Então, teve um pequeno sangramento, mesmo que foi só um episódio cessou, deve procurar o especialista. Porque ali pode estar um sinal que a pessoa recebeu de que tem algo errado e que ela precisa tratar naquele momento. Estas doenças, elas não têm complicações graves quando diagnosticadas precocemente. Então, são doenças que, assim... O que essa turma aqui dos 39%, principalmente, que tem esse sinal de sangue nas fezes, que esperam melhorar, sim, talvez melhorou essa causa final daquele sangramento. Mas talvez na funcionalidade ali do aparelho excretor, do intestino, alguma coisa ainda está acontecendo. Sim, na fase inicial, muitas vezes a pessoa
está com o intestino inflamado e ela vai perceber aquilo como um desconforto, um gás, uma barriga um pouco distendida, mas ela tem isso de maneira leve e há tanto tempo que ela acha que isso não é nada. Aí, de repente, Até porque, naturalmente, voltando aqui à pesquisa e esses percentuais das pessoas que, no caso do abdominal, 46% se automedicam. Tomam ali aquele antigás, tomam ali um chazinho ali, pronto. Aí é que tá também. Ela vai passar a tolerar aquilo melhor e como é uma doença que evolui muito lentamente, ela vai perder a chance de ter um diagnóstico precoce, né? E existem complicações, por exemplo, a retocolite ulcerativa, que é uma dessas entidades classificadas como doença inflamatória intestinal, ela pode levar a longo prazo a câncer do aparelho digestivo, né? A doença de Crohn, que seria um outro tipo de doença, ela pode levar a complicações cirúrgicas. Então, nós temos que fazer o diagnóstico precoce. Aí a gente vai lançar a mão de métodos que o primeiro vai ser a consulta médica e a partir daí alguns exames. Então vamos falar para o pessoal, doutor Mauro Giacomi, que é gastroenterologista, prateleira de cima para abençoar a sua vida aí, viu? Então vamos falar aqui, especificar um pouquinho dessas doenças. Doenças intestinais hoje, elas, por exemplo, abrangem um número aproximado de quantas ali, assim, associadas a... Olha, são inúmeras, né? Inúmeros. E o que a gente sempre classifica são aquelas específicas, né? Então, às vezes, elas são por um parasita, uma bactéria, e essa doença, apesar dela poder ter uma evolução um pouquinho mais longa, ela vai ter um tratamento e a pessoa vai melhorar imediatamente, assim que descoberto. Existem aquelas que nós chamamos inespecíficas, que a medicina ainda não encontrou um dado muito relevante para falar, esta é a causa, né? O que sabemos é que ela está ligada a fatores de autoimunidade, ou seja, a própria pessoa produz uma reação inflamatória contra um órgão digestivo e a partir daí o médico não tendo aquele diagnóstico assim, que foi um parasita, uma bactéria, ele não vai encontrar assim, um substrato para falar assim, olha, o tratamento é exatamente usar um antibiótico ou um antiparasitário. Nos exames vamos encontrar algumas coisas que facilitam esse diagnóstico em doença de Crohn ou retocolite ulcerativa e mostrar que esses mecanismos imunológicos, ou seja, de autoimunidade, vão estar ali. E aí nós vamos fazer esse tratamento baseado nisso. Aí na especificidade dessas linhas, né? Sim. Então, para a gente especificar aí para o nosso público querido, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, então, sobre a doença de Crohn. Tá. A doença de Crohn, em geral, ela vai provocar dores mais fortes abdominais, tá certo? Ela vai provocar diarreia, e, em geral, ela não vai ter sangramento e o paciente vai ter uma distensão abdominal importante. Ela acomete mais frequentemente o intestino delgado do paciente, em geral, uma região próxima ali da região do apêndice, que é o lado direito do abdômen, e pode ser confundido com essa entidade. Então, às vezes, o paciente pode procurar o hospital e o médico suspeitar que é apendicite, quando vai fazer exames, encontrar ali um quadro inflamatório do íleo terminal, que é próximo do apêndice. Então, essa é a doença de Crohn, tá? E aí, tratamento para a doença de Crohn e mudança de hábito. Sim. Bom, o tratamento, ele, em geral, envolve medicamentos imunossupressores, né? Ou seja, são medicamentos que são utilizados para reduzir a reação inflamatória ali naquele local. São medicamentos que podem ser utilizados por via oral, tá certo? Mas hoje em dia tem medicamentos